encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. A Unimed Campos está cuidando ainda melhor do seu coração. O Espaço Viver Bem Cardiologia oferece atendimento especializado com exames como eletrocardiograma e teste ergométrico. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418. Agende pelo telefone 22 2737 3600 ou pelo WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos. Pode contar. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A IMIV oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. IMIV, porque proteger é cuidar. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 28 de abril de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face, no YouTube, daqui a pouco tem podcast do programa, logo mais tem reprise na Plena TV, pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, no nosso aplicativo também, no app da Folha, pode baixar aí, né, no seu smartphone e acompanhar toda a nossa programação. 7h08, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã de terça-feira, 28 de abril, e a gente começa com a previsão do tempo, muito calor, né? Outono quente em toda a nossa região. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para hoje é também de mais um dia de calor aqui na região norte do estado e também em Campos, com a máxima chegando a 32 graus, um pouco menor que ontem. A mínima 23, agora faz 24 graus. Por enquanto, não há previsão de chuva para Campos. Hoje no programa, com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, também com o repórter de política, jornalista da Folha da Manhã, Everton Luna, vamos conversar, estamos recebendo o odontólogo, diretor municipal do Departamento de Saúde Bucal, membro do Novo e ex-candidato a prefeito de Campos, Alexandre Buchaú, para um papo bom aqui nesta manhã de terça-feira. Vamos conversar com Alexandre Buchaú sobre
o início do governo Frederico, essa mudança, né, com a saída de Vladimir, o vice que tomou posse, as pré-candidaturas também a deputados estaduais e federais da região. Vladimir que saiu, né, para ser pré-candidato a deputado federal, e só pode falar que é candidato depois das convenções. Então, até lá tem que confirmar, né, e afirmar que é pré-candidato conforme determina a lei eleitoral. Vamos falar também com o Alexandre sobre pedir a ele uma projeção das eleições a governador no estado do Rio de Janeiro. E as duas cadeiras também ao Senado tem novos números, novas pesquisas. O Aloysio traz aí também essas pesquisas para a gente, esses novos números, trazendo, né, se tem novidade, se não tem, tem algum avanço, alguns nomes novos ou não. Daqui a pouco a gente vai comentar. E daqui a pouco eu vou pedir a vocês, né, para a gente estar aqui pelo Meet. Quem está nos acompanhando pelo rádio às vezes não sabe, então só pedir a vocês para fecharem os seus microfones aí, por gentileza. Está dando aquele retornozinho? Peço a você, Alexandre, e todos. Isso, muito obrigado. E também, por fim, meu caro Alexandre, uma projeção aí a presidente da República. Será que a direita volta ao poder no país? Há uma crescente aí de Flávio que chega a passar de 10 pontos percentuais de dezembro para cá. E a polêmica entre Zema e Gilmar Mendes e o STF. Tem muito assunto. Deixa eu adiantar aqui rapidamente essa abertura do programa para a gente começar esse bate-papo. Mas, meu caro Alexandre, obrigado pela sua presença. Alexandre Buchaú. O programa é oferecido por Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, agora com a vacina contra a gripe, já com toda a formulação nova 2026, a Influelda 2026. Você encontra na Clínica Vacina Plínio Bacelar. E Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br é destaque: Campos tem 7 casos de meningite e 2 mortes confirmadas pela doença em 2026. Segundo a Secretaria de Saúde, 20 casos foram notificados esse ano. Muito, muito, muito perigoso, né? Governador Paes tem 25 a 33 pontos de vantagem ao primeiro e segundo turno. Nova pesquisa com a Este. Vamos falar sobre isso já já. Castro, Benedita, Crivella e Cury em empate técnico ao Senado. Também novos números aí das últimas pesquisas. Gabarito preliminar do concurso da educação de Campos é divulgado. Ex-candidato a prefeito do Novo está aqui com a gente no Folha no Ar nesta manhã. Ator campista tem morte suspeita de meningite bacteriana. É o Arnaldo Zeus Neto, faleceu no domingo no HGG. E ainda, final de semana com Douglas Ruas e Eduardo Paes, né, visitando aqui o interior fluminense. Plano de recuperação da Ponte Barcelos Martins entra na fase final. Homem é preso por tentativa de feminicídio contra a própria esposa. No portal Folha 1, municípios produtores da região recebem royalties de abril. Nesta terça-feira, deixa eu só conferir aqui, Campos tem um valor aí, 1,3%, já maior neste mês de março que passou. E ainda, mulher morre no Hospital Feira Machado após atropelamento em São Sebastião. Estes são alguns dos dados que estão aqui, das informações, manchetes. O Americano estreia na Série A2 contra o América, quarta-feira. Vai ser a campanha aí, começa fora de casa, esse jogo de quarta-feira. 7h15. Deixa eu trazer o bom dia aqui do nosso convidado e da nossa bancada para a gente abrir essa pauta de hoje. Você que está acompanhando aí a Folha FM,
Então, continue ligado a partir de agora. Meu caro Alexandre Buchaú, vou só repetir aqui para quem chegou agora, para quem está ligando aí o rádio, é odontólogo, diretor municipal do Departamento de Saúde Bucal de Campos, membro do Novo e ex-candidato a prefeito de Campos. É sempre um prazer conversar com você, recebê-lo aqui no Folha no Ar também. Bom dia, seja bem-vindo, Alexandre. Bom dia, Nogueira, Luiz, o Everton. É sempre um prazer estar com vocês, estar na Rádio Folha. Sempre um prazer ter a oportunidade de conversar com os ouvintes também, que acabam mandando perguntas pelo streaming aí, pelo Facebook e Instagram. Sempre um prazer estar com vocês. Bem-vindo. Meu caro Everton Luna, jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã, bom dia, bem-vindo. Obrigado pela sua presença, sempre bom contar com você aqui nessa bancada. Bom dia, Nogueira, bom dia, Alexandre, bom dia, Luiz. A gente vai bater um papo, né, sobre política, sobre projeções futuras, então acho que vai ser bem produtivo. Rapaz, esse Flamengo de vocês, eu vou te contar uma coisa, hein? Não vamos falar nada não, mas tá enjoado, hein? Depenar o Galo. Mas também o Fluminense foi lá e contratou o Hulk, né? Ou pelo menos tá tentando de novo, se o Flamengo não entrar no circuito. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, depois de uma curta pausa, de volta com a gente nessa bancada, sempre bom poder contar com você, jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Nogueira. Quem está na técnica hoje? É Beto? Beto, aí. Então você hoje acordou atorando, né? Desde ontem. Depenar o Galo lá com facilidade. Rapaz, sabe que eu voltei essa semana procurei me isolar, inclusive de notícias vejo só notícia nacional e internacional, dolosamente não vejo nada local, né? E também fico sem ver televisão, né? Comprei uma cadela Rottweiler nova, tem um Rottweiler na praia e socializando. Rottweiler é um cão que demanda um certo trabalho, né? Ele é um cão, uma raça muito boa, mas demanda um certo investimento de tempo. Aí levei para se socializar com o Rottweiler mais antigo que eu tenho. E fiquei lá com os cachorros, né? Meu filhado também foi à praia, fiquei desligado. Aí voltei para Campos no domingo, cheguei a Campos, limpo, começa o jogo. Eu não tava vendo esporte também. Aí vi o jogo, foi um recital, né? 4-0. Mas o melhor foi aquele ninja sincero, que é tricolor inchado. Quando estava 3-0 no primeiro tempo ainda, ele falou: eu não sei o que é pior. Você vê o Serna jogar, você vê bolinha, gol do Flamengo, bolinha, gol do Flamengo, bolinha, gol do Flamengo. Pensei que era Brasil e Alemanha de novo. E realmente poderia ter sido. O Flamengo tirou o pé no segundo tempo, fez só mais um gol. Uma obra-prima, né? Tem 2 golaços, né? Individualmente o gol de Plata, sem comparar, pelo amor de Deus, gente, o jogador, mas assim, a jogada, a La Messi, né? Vem driblando da direita para a esquerda, né? Sai fazendo fieira e chuta de fora da área. Pelo amor de Deus, sem comparar o jogador, comparado a jogada. E o último gol de Pedro, o 4º gol, né? Foi um gol coletivamente, parecia coisa de treino mesmo, né? Linha de passe, né? Muito boa atuação do Flamengo, e realmente eu acho que a maneira como o Flamengo dispensou Felipe Luiz, ídolo como jogador e ídolo como treinador, foi uma coisa moralmente lastimável, né? Da parte do presidente BAP e do Boto, o diretor de futebol. Agora, Léo Jardim vai mostrando que está acertando o time. Desde daquela derrota para o Bragantino, o time engatou não só vem ganhando, como jogando bem, né? Ganhando como jogando bem. Mas é isso. E vamos conversar agora com o Buchaú um pouco sobre política. Buchaú é vascaíno, não? É vascaíno, Buchaú? Nogueira, hoje eu sou flamenguista. Amanhã eu posso torcer para outro time. Tá bom. Então, 4 flamenguistas na bancada hoje. Eita, vamos embora, Luiz, vai lá. O mundo tá baixinho.
Se eu mudasse de cidade, eu já ia chegar lá na outra cidade com a camisa do Flamengo, ia mudar o perfil lá no Instagram, botar um escudo, pronto. Mas vocês estão empatados com a gente, cara. E o Fluminense, assim, dos elencos não milionários, os elencos milionários são o Flamengo e o Palmeiras, é o melhor trabalho até agora. É o melhor. Quem subiu o dia, ó. Mas eu falei isso contigo, lembra? Bom treinador. Esse cara Enfim, e cheguei ontem, quer dizer, eu voltei domingo e ontem cheguei já com a Este. Eu até botei no grupo lá, eu saí um pouco do grupo, do programa. Eu falei, não, pode ser tirar um pouco de onda, né? Mas eu quase botei bom dia e botei a análise bom dia de volta com a especialidade da casa, né? Aí primeiro fiz o resumo do governador e depois para senador, né? Também ontem saiu, e eu não cheguei a fazer, porque ontem realmente dia de retomada do trabalho é muito tribulada. Me desculpa, puxar pelo preâmbulo um pouco longo. Eu cheguei a ler e vou até apresentar números aqui no terceiro bloco da pesquisa Nexus, a presidente, né? Números interessantes também, confirmam tendências, apontam uma relativa tendência de recuperação de Lula, mas, enfim, meramente numérica, cedo não é para falar, mas, assim, o mesmo quadro apontado pelos institutos, né? Lidera o primeiro turno, empata no segundo com 3 candidatos de oposição. Empata tecnicamente, né? Flávio, Zema e Caiado. Agora, não pegou ainda, a gente vai falar isso no terceiro bloco, a ascensão de Zema, que é esperada por essa polêmica com o Supremo. Mas hoje, um dos motivos de eu não ter feito a pesquisa Nexus ontem é que hoje vai sair a Atlas Intel. Então, vou fazer um agregado das duas, inclusive para o impresso de amanhã, onde também vai estar parte dessa entrevista de Buchaú, né? Buchaú, mas vamos começar pelo começo, pela pauta. Desculpa o preâmbulo longo. Você é um liberal, na minha opinião, um dos bons pensadores liberais em campo. Eu sempre falo isso, né? Embora eu próprio não seja um liberal, e falo com vocês, no dia que o Brasil foi Dinamarca, você é mais liberal que vocês, enquanto eu não for, eu vou ser nacional desenvolvimentista, mas os liberais tendem a ver com bons olhos a ascensão de lideranças com experiência comprovada na gestão privada, né? E no caso dele, não só de gestão privada, Frederico, né, como também de hospital filantrópico, né, que aí não é bem privado, né? Tem um pé lá, um pé cá. Mas como é que você vê conceitualmente, né, a chegada de um empreendedor de comprovado experiência como gestor ao governo de Campos? Bom dia. Bom dia. O perfil de Frederico me agrada muito, pessoalmente, tem uma identificação muito grande. É alguém que se fez na iniciativa privada, mas, ao mesmo tempo, construiu politicamente saberes que são importantíssimos. Você tem alguém que vem de representação na indústria, ele foi presidente do Sindicato da Indústria, que é a parte política da indústria. Na saúde pública, ele está com um hospital que é filantrópico, então ele é privado, mas público também, porque ele atende SUS prioritariamente, e ele foi presidente do Sindicato dos Hospitais Norte-Fluminense, que é a parte política da representação dos hospitais, inclusive na relação dela com o poder público. E enquanto produtor rural, plantador de cana, ele foi presidente do Sindicato dos Plantadores de Cana. Então, o Frederico tem uma experiência do Sindicato dos Hospitais, tanto na iniciativa privada como na pública. E entendo também que, por mais que a experiência privada seja importante, ela diverge muito da gestão pública. Gestão pública e gestão privada, elas têm ferramentas em comum, mas elas têm objetivos e modos de fazer diferentes. E é interessantíssimo ver que o Frederico tem as duas ferramentas bem trabalhadas ao longo de muito tempo.
Ele tem um histórico que promete muito, um histórico que me agrada muito particularmente. Meu caro Alexandre, você hoje coordena o departamento, né, diretor do departamento de saúde bucal. Campos tem a necessidade de uma expansão, de um crescimento, de um avanço nessa área. Eu até conversava com você sobre o PU Central, que é o nosso PU da Saldanha, sobre essa possibilidade. Aí você me explicava que tem setores diferentes de fundação e Secretaria de Saúde. Você já se reuniu com o Frederico? Tem uma intenção de acelerar esse processo de cuidado bucal que você é responsável no município agora, na gestão aí de quase 2 anos e 8 meses do Frederico Paes? Nogueira, eu estive pessoalmente com o Frederico em eventos agora com ele prefeito, estive antes de assumir a direção de saúde bucal do município, eu estive com ele, com o Vladimir e com o Paulo Irano, juntos. E uma das coisas, inclusive, que me conquistou para trabalhar com eles foi que a única coisa que me foi pedida, e nesse caso foi exatamente por Vladimir, na época ainda prefeito, foi que eu perguntei a ele, tá, mas o que você quer de mim? Me chamando para conversar. E ele me disse o seguinte: eu quero que a odontologia funcione, quero que as pessoas sejam atendidas. Só. Eu falei, bom, não tem como negar um pedido desses. E assim, a odontologia precisa muito avançar, a gente está conseguindo terminar alguns processos licitatórios que estavam travados, a gente está para receber equipamentos do governo federal para fluxo digital em odontologia, que são scanners, impressoras 3D e computadores, são 2 conjuntos completos. Ontem teve a publicação da homologação da licitação de 2 unidades móveis em odontologia, são 2 vans com consultórios autônomos, elas vêm com gerador também de energia. Então as coisas estão caminhando. Tem uma licitação marcada para o dia 4 para um raio-x panorâmico, que é um outro déficit que a gente tem. E tem unidades sendo abertas, né? A unidade do aeroporto, que foi aberta há pouco tempo, ainda antes da desincompatibilização de Vladimir, ela tem 2 consultórios odontológicos. A unidade do Jockey, que está aberta há mais tempo, tem 2 consultórios odontológicos. A Penha tem 2 consultórios odontológicos. Então, a gente está conseguindo reestruturar, reequipar esses equipamentos públicos, né, essas estruturas, e colocar para funcionar, com o objetivo de ampliar a atenção primária em saúde bucal também. Nós solicitamos, através do Dr. Paulo Irano, né, que é o secretário de Saúde, o credenciamento ao Ministério da Saúde de mais 21 equipes de saúde bucal. Está sendo convocado agora, estão sendo convocadas mais ASBs, vão entrar 11 novas ASBs e 1 TSB agora nessa última chamada. Me parece que vai haver mais uma chamada depois dessa, do concurso do PSF, que é um concurso antigo, que estava com pendente de requisitos. Então, assim, a gente está avançando. E dentro do que Frederico assumiu como compromissos dele, ele colocou a saúde, a humanização da saúde mais diretamente e o transporte público. Na questão da humanização da saúde, às vezes as pessoas pensam que a humanização só tornar o atendimento mais suavizado. A questão da educação na recepção dos pacientes, um cuidado maior com o paciente na chegada. Mas não é só isso. A humanização com a saúde se trata de levar saúde pública a quem tem dificuldade de acesso extremo, até por desconhecimento. Nesse sentido, por exemplo, na odontologia especificamente, nós contamos agora com um dentista na equipe de consultório nas ruas, que é um exemplo, né, para cuidar da população em situação de rua. Já tem um colega dentista acompanhando as equipes de consultório nas ruas, vai até os moradores de rua em loco, avalia condições e encaminha aos centros de saúde, onde eles são atendidos por esse mesmo colega, que já teve contato com eles, com a equipe de saúde nas ruas, para que eles estejam assistidos. Também nessa linha de cuidado, a gente está levando equipes maiores de odontologia junto com o PSE para as escolas. Nós já estivemos em Serrinha, estivemos em Sentinela do Imbé, em Serrinha tem 2 escolas, nós fomos na escola Manuel Gonçalves, lá tem mais uma. Fomos na escola, aliás, a Manuel Gonçalves é de Sentinela do Imbé, nós fomos na escola Ambrósio, em Serrinha.
A gente leva o atendimento às crianças em loco, levamos um consultório portátil que temos, enquanto ainda não temos os consultórios móveis, as unidades móveis, e já tem mais uma unidade programada, não vou dizer ainda qual é, não vou anunciar, mas já tem mais uma unidade programada. E nós estamos escolhendo ir primeiro às unidades mais distantes, nas comunidades rurais, onde as pessoas têm mais dificuldade de acesso aos serviços públicos, por distância, por dificuldade de transporte, por dificuldade dos próprios familiares que trabalham muitas vezes por diária e não podem se ausentar do trabalho, em levar as crianças até o atendimento. Estamos coordenando esse atendimento para que as necessidades mais complexas saiam da escola já com agendamento previamente estabelecido na Secretaria de Saúde, no Centro de Especialidades. A pessoa não sai de lá com um papelzinho, um encaminhamento para buscar a agenda. Ela sai, ela recebe o contato da Secretaria com o horário já marcado, ela vai para ser atendida no horário pré-determinado. Isso está mudando a forma de relacionamento com as pessoas, com a população, deixando a saúde mais próxima. Isso faz parte da humanização que o prefeito Frederico Paes solicitou já para a gente e já colocou como uma das prioridades dele. Alexandre, já tem um mês, mais ou menos, que teve a saída de Vladimir. Como que você avalia o mandato e que nota você dá para o mandato de Vladimir? Bom, a principal nota para o mandato de Vladimir foi a reeleição dele, né? Teve uma reeleição muito clara, muito forte em primeiro turno, para o meu azar, inclusive, né? Porque eu era candidato, levei uma surra, mas ele foi muito bem validado pela população. E veio no segundo mandato com uma régua muito alta, então as cobranças estavam muito intensas, e ainda veio com bastante entrega, foram várias entregas de equipamentos de saúde, inaugurações de praças, enfim, um ritmo bastante forte ainda. Mas, obviamente, quando você vem de uma campanha de um ritmo muito forte no último ano do primeiro mandato, o primeiro ano do segundo mandato, ele tende a ter uma cobrança muito maior, uma dificuldade maior na saída. Mas ele sai bem avaliado. E promove com essa saída uma renovação com continuidade com o Frederico. Aqui na região a gente já tem diversos pré-candidatos a deputado, tanto deputado estadual quanto federal. Como que você projeta esse pleito para outubro? Everton, eu acredito na eleição, uma eventual eleição de Vladimir, se ele de fato confirmar a candidatura. Nesse momento são todos pré-candidatos. Acho que Campos faz um deputado federal, não faz mais que um. E Campos tem potencial para fazer mais deputados estaduais. Aí a gente já teve, se não me engano, 4 ou 5 deputados estaduais simultâneos aqui em Campos, no período que tinha João Peixoto, Gil Viana, que acabaram falecendo ambos no Covid. E aí a gente perdeu representatividade. Mas acho que a gente consegue fazer 4 a 5 estaduais e um federal. Acho que isso a gente consegue, e é importantíssimo para a representatividade do interior. Não adianta a gente eleger deputados que não tenham base eleitoral aqui. Porque no final, quando precisar atender os pleitos, atender as necessidades, ele vai atender da base eleitoral dele e não da base nossa, aqui, local, da nossa cidade. Buchaú, você fez uma colocação aí no final da resposta, que não adianta votar em candidatos a legislativo estadual, federal, que não tem base eleitoral aqui, né? Eu concordo, particularmente, acho que, pelo menos enquanto o sistema brasileiro não contemplou o voto distrital misto, que é o modelo alemão, que eu acho mais equilibrado, onde você elege alguém pela unidade federativa, alguém pela sua região. Então, você tem as duas representações garantidas, né? Me parece o mais racional. Enquanto não for assim, eu acho que tem sempre que votar. Né? Eu falo enquanto pessoa física e jurídica, eu falo também pelo Grupo Folha. A Luísa Barbosa sempre defendeu isso. Né? Também defendia o modelo alemão do voto digital misto, e que enquanto isso não acontecesse no Brasil, teríamos sempre que votar em candidato a deputado do estadual federal, da cidade ou da região.
E aí a pergunta, esse aqui seu se refere a quê? Se refere a Campos? Ou se refere ao Norte Fluminense? Ou ao Norte e Noroeste? Porque se refere, por exemplo, ao Norte Fluminense, temos que lembrar que Macaé também tem candidaturas aparentemente competitivas para federal, né? Se a gente for levar para Noroeste, nós já temos um federal eleito que deve buscar naturalmente a reeleição, né? Então, onde é esse aqui seu, né? Qual é a circunscrição dele? O meu aqui, nesse momento, é realmente o nosso canavial, é aqui Campos. Porque quando a gente fala em aqui Macaé tem sua pauta própria. Por mais que nós todos sejamos Norte, Noroeste, Fluminense, tenhamos questões em comum e estejamos conectados de alguma forma, o desenvolvimento e as necessidades de Macaé e Campos são diferentes nesse momento. Macaé é uma cidade muito mais ligada à indústria do petróleo, aos serviços prestados ao petróleo, com uma realidade social completamente diferente de Campos. E Itaperuna mais rural, mais agrária, e também diferente de Campos, com outras pautas, outras necessidades. Então a gente precisa, de fato, de alguém que seja de Campos. E que é uma ambição justa, imaginando que Campos tem uma população muito maior, um território muito maior, um número de eleitores muito maior. E eu já senti na pele essa questão de apoiar candidatos de fora, e quando você precisa que as pautas locais sejam consideradas, entra numa fila interminável e você nunca é atendido, você nunca é considerado, porque a prioridade para o deputado acaba sendo a sua base eleitoral. Quem vem a Campos para tirar um pedacinho dos votos de que precisa para se eleger, depois dá no máximo um pedacinho do que ele tem para oferecer para Campos, o restante vai para a base principal dele. Via de regra, isso acontece com deputados do Grande Rio, da região metropolitana do Rio de Janeiro. A última pergunta, aí deixo para Nogueira, Everton, saber se querem fazer mais para encerrar o bloco. Como diz Nogueira, essa coisa de região e representação legislativa dava uma série da Netflix, né, fazer um programa só disso. Mas você colocou, você fez, se não me falha a memória, você fez a projeção, o Nogueira está anotando aí, de que Campos faria um federal, não é isso? E quantos estaduais? 4 estaduais. É isso? Sim, eu acredito que Campos tem a condição de fazer até 4 estaduais. Eu não saberia apontar hoje quem seriam esses 4. Não, perfeito. E quando você... Desculpa. E quando você amplia isso para o Norte e Noroeste? Qual seria a projeção sua hoje? Acredito que o Norte e o Noroeste tem a condição de fazer 3 federais. Tem candidatos fortes em Macaé. Eu acho que Macaé tem condição de fazer um também. E Itaperuna tem lá o Murilo, que é deputado federal e vai buscar a reeleição. Então, acredito que ele tenha também condição de se reeleger pelo Noroeste. A gente tem condição de, regionalmente, ter 3 deputados federais. Seria importantíssimo para a região, inclusive. E estaduais? Estaduais, eu acredito que essas regiões consigam fazer mais 1 ou 2, talvez, no caso de Macaé. E aí, e não dá para fazer, né, Luiz, pesquisa com eleição proporcional, a gente fala sempre isso, então não tem, nesse bloco não tem como apresentar dados numéricos de pesquisa. Poderia até ser viável, conversamos até com um diretor do Instituto aqui recentemente, o Bruno Solé, do Real Time Big Data, a gente falar sobre isso também. Mas é praticamente impossível, tem que ter uma mega equipe, senão você faz uma pesquisa de Everton Luna, você vai a Goitacazes, onde ele mora, Baixada, e vai todo mundo conhecer Everton, vai dar intenção de voto, mas você vai às vezes a Guarulhos, ninguém conhece, não tem acesso ao trabalho feito por ele, então fica desproporcional. Mas tá bom, o meu caro... Quem chamou? Pode falar. Luiz, posso falar? Vai lá. Eu sempre fez essa ressalva, como jornalista que ao longo dos anos se especializou em pesquisa, com um razoável nível de acerto, tanto em termos regionais, de campos, da região estadual e nacional. Pesquisa não é bola de cristal, mas assim, pesquisa séria
numa série, sobretudo, é infalível para outra tendência. Mas é um retrato do momento, de um movimento que os DNs à urna, né? Pesquisa para majoritária é fundamental. Para proporcional não vale nada. Não vale nada. Como você falou, vale para saber se o cara está bem numa região ou noutra, só. E assim mesmo tem gente que é campeã, né? É garotinho que introduziu pesquisa aqui na Prefeitura de Campos, acho que o Buchou sabe disso. Aí vamos supor que, se você citou o caso de Everton Goitacazes, pode ter voto lá porque eu conheço, mas também pode não ter justamente porque eu conheço, né? Isso é muito, como diria Nunes, é uma faca dos legumes. Mas quem falava isso é Albertinho, ex-vereador. Garotinho é F pontinho. Por causa de que falando o nome dele agora, esqueci. O ex-vereador. Esqueci também. Você acabou de falar o nome dele agora. Vou lembrar. Porque, rapaz, Garotinho faz uma pesquisa. Isso está bem no Turf Clube. Por exemplo, estou citando aqui, sei lá, da Penha. Aí ele vai lá, Albertinho, vem cá. Quero te ajudar, fiz uma pesquisa. Você está muito mal na Penha, você precisa investir na Penha. Albertinho vai, investe na Penha. Isso aí, o Penha é hipotético, tá? Pode ser qualquer bairro ou distrito. Concentra na Penha, sai a eleição, estouro de voto na Penha. O cara fala, Garotinho é F, pontinho. O que ele fala não tem erro. O cara não sabe que ele já estava bem. Garotinho usou pesquisa para o cara achar que ficou devendo favor a ele, entendeu? Isso é ele. Então, tem muitos usos, né? Quer comentar, Buchou, para terminar? As pesquisas têm variáveis muito complexas envolvidas. Mesmo a pesquisa majoritária, a gente pode achar que ela é simples de ser feita, é só perguntar e ver quantos por cento aquilo representa do todo, mas não é bem por aí. Você tem estratos que têm que ser respeitados, tem muitas variáveis. Quando você vai para a pesquisa proporcional, você acrescenta variáveis que torna impossível chegar a um resultado minimamente fidedigno. O Instituto nenhum se dedica a isso. Mas para a majoritária, não existe profissionalização política sem olhar pesquisa. Negar pesquisa é uma burrice. Eu só vou fazer uma exceção que sempre gosto de fazer. Eu só conheci um. Você citou aí como uma das perdas que a gente teve para a Covid. Foi Covid. João Peixoto. É a única pessoa que eu vi que conseguia projetar resultado, antes da eleição, resultado de proporcional. Eu nunca vi, assim... E via na minha frente, tá? Só vi na minha frente. E não era por pesquisa, era por feeling, né? Ele tinha um feeling político apuradíssimo, né? Tinha um pouco de pesquisa também, nesse sentido de saber quem está bem aonde. Mas feeling político e muito corpo a corpo com cabo eleitoral de várias regiões, entendeu? E tem institutos, sim, que se dedicam a isso. Aqui em Campos a gente tem institutos, inclusive, que se dedicam a proporcional, né? E foi... Quer dizer, você tem vários aferidores, quer ver o negócio? A Pro4, Instituto de Murilo Diegues, antecipou que o Rafael estava em ascendência em 2016. Não que ele estava... que ele ia chegar... Apontava possibilidade de primeiro turno, mas que ele estava em corrente francamente ascendente, né? Sabe quando que eu senti que ia ser primeiro turno? E aí questão de feeling, um aferidor. Um instituto local que faz pesquisa proporcional, e estava na reta final de eleição, aí você saiu a pesquisa, aí acaba eleitoral, tudo quanto é lugar do município, né? Para pegar as pesquisas. Eu ia lá conversar com os cabos eleitorais. E você tinha cara de Morro do Coco, de Goitacazes, da Penha, da Pilinca, do Turf, né, da Pecuária, da Lagoa de Cima, Imbé, gente do, né, Ururaí, gente do município todo. E todo mundo que eu perguntava dizia que a Rafael estava muito forte, era muito espalhado, né? Então, além do Pro4,
o aferidor que eu tive ali, que ele realmente, aquela onda verde ali, realmente, como de fato aconteceu, né? Ela, até acho que é um fenômeno difícil de se repetir, né? 2016. Que vai antecipar um pouco do 2018, com o Bolsonaro, né? Mudança, renovação. Mas vamos falar de pesquisa nos próximos blocos. Daqui a pouco. Bem rápido, são 7h45. Um amigo meu tentou acompanhar João Peixoto uma vez, final de semana. Chegou em casa domingo à noite, a esposa com a mala arrumada aqui. Se você passar mais um final de semana com esse deputado, você não precisa voltar mais para casa. João chegava a Campos sexta-feira, quinta-feira à noite, só aparecia em casa segunda-feira. É o corpo a corpo que você citou, Luiz. A gente fica, às vezes, o João é uma figura muito subestimada. Muito subestimada. Há vários tipos de inteligência. E a despeito do foi um dos maiores entendedores da política real que eu vi na minha frente, já vi alguns. Já entrevistei Lula, já entrevistei Mário Covas, já entrevistei Brizola, já entrevistei alguns políticos, né? E ainda tem o mérito de ser esse grande entendedor a partir do autodidatismo, né? Porque ele aprendeu Exatamente. Conhecimento empírico. E aí? Os maiores entendedores de eleição, de política real que eu vi na minha vida. É um cara muito subestimado. Pastor Heber Silva é que o diga. Ele puxou no braço e é Heber Silva. E que vem pro meu partido que você ganha. Pastor Heber não foi. Teve voto para ganhar o suficiente no partido de João, mas no partido em que ele ficou, não se elegeu. Merecia, inclusive, ter sua história recontada e registrada, além dessas conversas nossas aqui. Sim. É uma figura muito subestimada na política de Campos da região, muito subestimada. Boa ideia. Achava João um gênio, assim, empírico, como disse Buchau, autodidata. Muito bom. São 7h47, que Deus o tenha lá no Bom Descanso. E a gente segue aqui na luta para o intervalo comercial para voltar também ainda com essa bancada, com o Everton Luna, jornalista, repórter político da Folha, com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, onde estamos recebendo e conversando com o Alexandre Buchau, ao vivo aqui, às 7h47 da manhã. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Pausa rápida e a gente volta a seguir.